Quando a família descobriu que alguém havia pedido a filha feia e causadora de problemas em casamento, eles enviaram ela como se fosse lixo despejado da forma mais cruel que conseguiram imaginar, sem saber que estavam entregando exatamente o tesouro mais raro que o fazendeiro sonhava em encontrar. A carta chegou numa manhã de terça-feira, carregada pelo carteiro que mal conseguia esconder o sorriso malicioso no rosto. Ele sabia exatamente o que aquele envelope representava para a família Monteiro. Todos na cidade sabiam. Quando entregou o papel nas mãos de Carlos Monteiro, o patriarca da família, o homem abriu o lacre com a curiosidade de quem espera más notícias, mas encontrou algo muito melhor. Uma oportunidade de ouro. João Pedro Silveira, o fazendeiro mais próspero da região vizinha, estava pedindo a mão de uma das filhas Monteiro em casamento. O homem havia construído um império rural do nada. Possuía mais terras que qualquer outro proprietário num raio de 100 quilômetros, e sua reputação de trabalhador honesto ecoava por todas as cidades do interior. Era exatamente o tipo de genro que qualquer família desejaria ter. O problema é que João Pedro havia pedido especificamente Maria Clara. Carlos chamou a esposa Helena e as duas filhas mais velhas para a sala de estar. Ana Beatriz, a primogênita de 26 anos, sentou-se com a postura perfeita que havia aprendido desde criança. Isabela, de 24 anos, ajeitou o vestido com a elegância natural que sempre a acompanhava. As duas eram o orgulho da família. Belas, educadas, obedientes e casadoras. Qualquer homem de bom senso escolheria uma delas. Leiam isso, disse Carlos, estendendo a carta com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena pegou o papel e começou a ler em voz alta. À medida que as palavras saíam de sua boca, o sorriso no rosto dela crescia de forma quase perturbadora. As filhas trocaram olhares confusos, até que a mãe chegou à parte onde João Pedro mencionava especificamente o nome de Maria Clara como a noiva desejada. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma gargalhada de Ana Beatriz. Isabela logo a acompanhou. E em poucos segundos a sala inteira ecoava com o som de risadas que não tinham nada de alegres. Eram risadas cruéis, carregadas de uma satisfação mórbida que só pessoas verdadeiramente perversas conseguem sentir. Ele pediu a Maria Clara, repetiu Helena, como se precisasse confirmar o que havia acabado de ler. O homem mais rico e respeitado da região pediu nossa Maria Clara em casamento. Isso é perfeito, disse Carlos, batendo as mãos numa única palma. Simplesmente perfeito. Se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo. Adoramos saber até onde chegam nossas histórias. Maria Clara não estava na sala durante essa conversa. Ela estava nos fundos da casa, cuidando da avó doente, como fazia todos os dias desde que a senhora havia adoecido. Era sempre ela quem assumia as responsabilidades mais difíceis, os cuidados que ninguém mais queria fazer, as tarefas que sujavam as mãos ou exigiam paciência. Enquanto aplicava compressas frias na testa da avó, Maria Clara podia ouvir as risadas vindas da sala de estar. Não era incomum sua família rir às suas custas, mas havia algo diferente naquele riso, algo mais cruel, mais calculista. Ela conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que usavam quando tramavam alguma maldade. A verdade sobre Maria Clara Monteiro era complexa demais para caber nas percepções limitadas de sua família. Aos 23 anos, ela havia se tornado um problema que crescia a cada dia. Não porque fosse desobediente ou rebelde no sentido tradicional, mas porque possuía algo muito mais perigoso, um senso de justiça inabalável e a coragem para agir de acordo com ele. 3 anos antes,
quando descobriu que o juiz local estava aceitando subornos para favorecer grileiros de terra, foi Maria Clara quem reuniu as provas e as entregou às autoridades competentes. O escândalo resultante custou à família Monteiro uma série de negócios lucrativos que dependiam da corrupção judicial. Carlos nunca a perdoou por isso. No ano seguinte, ela expôs um esquema onde comerciantes locais aumentavam artificialmente os preços dos alimentos básicos durante a época de seca, aproveitando-se do desespero das famílias mais pobres. Novamente, sua intervenção custou dinheiro à família, que tinha participação silenciosa nos lucros inflacionados. O padrão se repetia constantemente. Maria Clara via uma injustiça, investigava por conta própria e tomava providências para corrigi-la, sem se importar com as consequências financeiras para sua família. Para os Monteiro, que haviam construído sua fortuna navegando nas águas turvas entre a legalidade e a conveniência, ter uma filha com consciência moral era um pesadelo constante. Mas havia outra razão pela qual eles riam com tanta satisfação ao ler a carta de João Pedro. Maria Clara, aos olhos de sua família, era fisicamente inadequada para um casamento de prestígio. Enquanto suas irmãs possuíam a beleza delicada e refinada que a sociedade esperava de damas respeitáveis, Maria Clara tinha uma aparência mais robusta, mãos calejadas de trabalho duro e um rosto marcado por expressões de determinação que sua mãe considerava masculinas demais. O que eles não conseguiam ver, ou se recusavam a ver, era que a força física de Maria Clara refletia sua força de caráter. Que suas mãos calejadas contavam a história de alguém que nunca recuou diante do trabalho honesto. Que suas expressões determinadas revelavam uma alma incapaz de aceitar a injustiça passivamente. E foi exatamente essa força de caráter que havia chamado a atenção de João Pedro Silveira 5 anos antes, durante um encontro que mudaria o destino de ambos para sempre. Mas a família Monteiro estava prestes a descobrir que subestimar Maria Clara seria o maior erro de suas vidas. Contudo, a história tinha um lado que poucos conheciam e que transformaria aquela suposta brincadeira cruel na maior bênção que Maria Clara já havia recebido. 5 anos antes, a feira semanal da cidade de São João do Vale fervilhava com o movimento típico das manhãs de sábado. Comerciantes gritavam seus preços, crianças corriam entre as barracas e o cheiro de rapadura misturava-se com o aroma de café fresco que saía das panelas de ferro. João Pedro havia chegado cedo para comprar suprimentos para a fazenda, mas acabou ficando mais tempo do que planejava por causa de uma cena que chamou sua atenção. Próximo à barraca de tecidos, 3 jovens mulheres conversavam com um comerciante de rendas. 2 delas, claramente irmãs, examinavam os materiais com o cuidado de quem havia sido educada para reconhecer qualidade. Seus vestidos eram impecáveis, seus cabelos arrumados com perfeição, e suas maneiras revelavam o refinamento de uma educação esmerada. Eram exatamente o tipo de moças que qualquer homem esperaria encontrar numa família respeitável. A terceira jovem, no entanto, parecia pertencer a um mundo completamente diferente. Enquanto as irmãs discutiam sobre a qualidade das rendas, ela olhava constantemente ao redor, como se estivesse procurando por algo ou alguém. Suas roupas, embora limpas e bem cuidadas, eram claramente mais simples. Suas mãos não tinham a delicadeza protegida das irmãs. Eram mãos que conheciam o trabalho. Foi quando João Pedro ouviu os gritos que tudo mudou. Do outro lado da praça, próximo ao curral onde ficavam os animais à venda, uma confusão havia começado. Um comerciante baixo e gordo gritava com um homem idoso e magro, acusando-o de tentar roubar uma de suas galinhas. O velho, claramente assustado, tentava explicar que havia apenas tocado no animal para verificar se estava saudável antes de fazer uma oferta de compra. "Ladrão desgraçado!" vociferava o comerciante, atraindo a atenção de curiosos.
tentando roubar minha mercadoria na cara dura. O homem idoso, com lágrimas nos olhos, implorava para que alguém acreditasse em sua versão. Sua roupa rasgada e seus pés descalços denunciavam sua condição de extrema pobreza. Era óbvio que ele mal tinha dinheiro para comprar comida, quanto mais para roubar galinhas em plena luz do dia numa feira movimentada. João Pedro observou a cena com indignação crescente. Conhecia bem aquele comerciante, Antônio Ferreira, um homem conhecido por suas práticas desonestas e por se aproveitar dos mais vulneráveis. Era claro que ele estava acusando falsamente o idoso, provavelmente para criar um espetáculo e assustar outros pobres que pudessem tentar pechinchar seus preços. Mas antes que João Pedro pudesse intervir, alguém se adiantou. A terceira jovem que estava na barraca de tecidos havia deixado as irmãs para trás e caminhava com determinação em direção à confusão. Seus passos eram firmes, seus ombros eretos, e havia algo em sua postura que fazia as pessoas automaticamente abrirem caminho para ela passar. "Pare com isso imediatamente", disse ela, plantando-se entre o comerciante e o idoso. Sua voz era clara e forte, carregada de uma autoridade natural que fez Antônio Ferreira parar de gritar por alguns segundos. "E quem é você para me dar ordens, menina?", rosnou o homem, mas João Pedro percebeu que havia uma nota de incerteza em sua voz. "Sou alguém que estava observando esta barraca há 10 minutos e viu exatamente o que aconteceu", respondeu a jovem, cruzando os braços. "Este senhor tocou na galinha por 3 segundos, perguntou o preço e quando você disse que custava o dobro do valor normal, ele agradeceu e se afastou. Em nenhum momento ele tentou levar qualquer coisa." A multidão que havia se formado começou a murmurar. Várias pessoas confirmaram que também haviam visto a interação entre o comerciante e o idoso, e que a versão da jovem correspondia ao que eles haviam presenciado. Antônio Ferreira percebeu que estava perdendo o controle da situação. "Você não viu nada. Está mentindo para defender esse ladrão." Foi então que a jovem fez algo que deixou João Pedro completamente impressionado. Ela tirou uma pequena bolsa de dentro do vestido, contou algumas moedas e as estendeu para o comerciante. "Quanto custa a galinha?", perguntou com calma. "R$ 2.000, respondeu Antônio, confuso com a mudança de direção da conversa. "Aqui estão R$ 2.000, disse ela, colocando as moedas na mão dele. "Agora a galinha é minha." Ela se virou para o idoso e estendeu o animal para ele. "Para você, senhor, para a sua família." O homem idoso ficou em choque, tentando recusar o presente, mas a jovem insistiu com tanta gentileza que ele finalmente aceitou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas eu não posso aceitar isso, menina. Você não me conhece. Não preciso conhecer para saber que o senhor é uma pessoa honesta", respondeu ela, sorrindo pela primeira vez desde que João Pedro começara a observá-la, "e que tem uma família esperando por você em casa." Enquanto o idoso se afastava, segurando a galinha como se fosse o maior tesouro do mundo, João Pedro notou que as 2 irmãs da jovem haviam chegado perto, e suas expressões revelavam uma mistura de vergonha e irritação. "Maria Clara, o que você fez agora?", perguntou a mais velha com uma voz carregada de desaprovação. "Apenas o que era certo", respondeu Maria Clara, limpando as mãos do vestido. "Você gastou dinheiro da família com um estranho. Papai vai ficar furioso." "Então eu explico para ele", disse Maria Clara, com uma tranquilidade que impressionou João Pedro ainda mais. As irmãs a arrastaram dali, resmungando sobre comportamento inadequado e sobre como ela sempre arrumava problemas. Mas João Pedro continuou observando enquanto se afastavam, notando como Maria Clara caminhava com a cabeça erguida, sem demonstrar nenhum arrependimento pelo que havia feito. Naquele momento, algo se acendeu no peito de João Pedro. Ele havia acabado de presenciar algo raro. Uma pessoa que agia de acordo com sua consciência, independentemente das consequências sociais
ou financeiras. Uma pessoa que via o sofrimento alheio e não conseguia simplesmente ignorar. Ele perguntou discretamente a alguns conhecidos sobre a família das jovens e descobriu que se tratava dos Monteiro. As duas mais velhas eram Ana Beatriz e Isabela, conhecidas por sua beleza e educação refinada. A mais nova era Maria Clara, sobre quem as opiniões se dividiam drasticamente. Alguns a descreviam como problemática, teimosa, alguém que se metia onde não era chamada. Outros, especialmente pessoas mais simples, falavam dela com admiração e gratidão, contando histórias de pequenos atos de bondade que ela havia feito sem esperar nada em troca. João Pedro sabia qual versão era a verdadeira. E a partir daquele dia, Maria Clara Monteiro nunca mais saiu de seus pensamentos. Mas o que ele não imaginava era que 5 anos depois, o destino lhe daria a oportunidade de conhecer melhor aquela mulher extraordinária. E que os pais dela, considerando-a um fardo, estariam prestes a cometer o erro mais benéfico de suas vidas. De volta à sala dos Monteiro, a conspiração familiar ganhava forma com a precisão de um plano militar. Carlos caminhava de um lado para outro, as mãos entrelaçadas nas costas, enquanto um sorriso cruel se espalhava por seu rosto. Helena permanecia sentada, relendo a carta pela 3ª vez, como se precisasse confirmar que não estava sonhando com aquela oportunidade perfeita. 5 anos, murmurou Carlos, parando de repente. 5 anos lidando com os problemas que esta menina nos causa, e agora aparece um homem pedindo especificamente por ela. Ana Beatriz ajeitou uma mecha de cabelo loiro atrás da orelha. Papai, você acha que ele sabe sobre os incidentes? Impossível, respondeu Helena com convicção. João Pedro Silveira vive a 2 cidades de distância. Se soubesse da reputação dela, jamais faria esse pedido. Isabela se levantou e foi até a janela, observando Maria Clara que pendurava roupas no varal dos fundos. Olhem para ela, sempre trabalhando, sempre séria. Nenhum homem daqui quis se casar com ela. É óbvio que este fazendeiro não sabe no que está se metendo. E é exatamente isso que torna esta situação tão perfeita, disse Carlos, batendo o punho na mesa com satisfação. Ele está esperando receber uma esposa adequada, educada, submissa. Imagine a surpresa quando descobrir que escolheu nossa Maria Clara. A maldade do plano era simples e devastadora. Eles responderiam à carta de João Pedro confirmando o casamento, mas não mencionariam nada sobre a personalidade verdadeira de Maria Clara. Deixariam o homem descobrir sozinho que havia pedido a mão da filha mais problemática da família. Quando ele descobrir o tipo de mulher que ela realmente é, continuou Carlos, será tarde demais. O casamento já terá acontecido e ela será problema dele, não nosso. Helena dobrou a carta cuidadosamente. E o melhor de tudo é que ela ficará longe o suficiente para não interferir mais em nossos negócios. 2 cidades de distância é uma bênção. O que eles não sabiam era que do lado de fora da sala, Maria Clara havia parado de pendurar as roupas e estava encostada na parede, ouvindo cada palavra da conversa. Seu coração batia tão forte que ela temia que alguém pudesse escutá-lo. As palavras da família ecoavam em sua mente como pedras atiradas numa superfície calma. Problema dele, não nosso. Tarde demais. Uma bênção. Era assim que eles a viam, como um fardo a ser despejado no primeiro homem disposto a aceitá-la. Maria Clara fechou os olhos e apoiou a testa na madeira fria da parede. Durante 23 anos, ela havia tentado conquistar o amor e o respeito de sua família. Havia cuidado da avó doente, assumido as tarefas mais difíceis da casa, tentado ser uma filha obediente. Mas nada disso importava, porque ela havia cometido o crime imperdoável de ter uma consciência. Cada vez que expusera uma injustiça,
Cada vez que defendera alguém indefeso, cada vez que recusara participar dos esquemas questionáveis da família, ela havia cavado um pouco mais fundo sua própria sepultura social. E agora, eles finalmente haviam encontrado uma maneira de se livrar dela permanentemente. As lágrimas que ela vinha segurando há anos, finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma libertação dolorosa. Finalmente ela entendia que nunca seria amada por aquelas pessoas, não importava o que fizesse. Para eles, ela sempre seria o defeito da família, a filha que nasceu errada. Mas enquanto enxugava as lágrimas com as costas da mão, Maria Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Se eles queriam se livrar dela tão desesperadamente, se consideravam que enviá-la para um estranho era uma vingança adequada, então ela faria disso uma vitória. Ela não iria para aquele casamento como uma vítima. Iria como uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor, independentemente da opinião de sua família. Se João Pedro Silveira descobrisse quem ela realmente era e decidisse rejeitá-la, pelo menos ela teria a dignidade de não ter mentido sobre sua natureza. Dentro da sala, os Monteiro continuavam planejando sua suposta vingança. Vamos responder hoje mesmo, disse Carlos. Confirmaremos o casamento e diremos que Maria Clara está ansiosa para conhecer o futuro marido. E quanto ao dote? Perguntou Helena. O mínimo possível. Afinal, estamos fazendo um favor a ela, não é mesmo? Carlos riu da própria piada cruel. Ana Beatriz e Isabela trocaram olhares cúmplices. Durante anos, elas haviam competido silenciosamente para ver quem se casaria primeiro e melhor. A ideia de que a irmã mais nova, aquela que sempre consideraram inferior, se casasse antes delas era quase insuportável. Mas o fato de que seria um casamento fadado ao fracasso amenizava a situação. Ela nem imagina o que a espera, murmurou Isabela com satisfação. E quando o casamento se tornar um desastre, como certamente se tornará, acrescentou Ana Beatriz, pelo menos não será nossa responsabilidade lidar com as consequências. O que nenhum deles conseguia imaginar era que Maria Clara tinha qualidades que transcendiam suas percepções limitadas. Que sua honestidade, sua coragem e sua compaixão eram exatamente os tesouros que alguns homens procuravam a vida inteira sem encontrar. E que João Pedro Silveira não era um homem comum, mas alguém sábio o suficiente para reconhecer valor verdadeiro quando o visse. Maria Clara voltou para o varal e terminou de pendurar as roupas com movimentos mecânicos. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua resolução era firme. Em algumas semanas, deixaria aquela casa para sempre. Deixaria para trás as pessoas que nunca conseguiram amá-la pelo que ela era. E talvez, só talvez, encontrasse alguém que pudesse. A tarde passou lentamente, com Maria Clara absorta em seus pensamentos, enquanto cuidava das tarefas domésticas. Quando chegou a hora do jantar, ela se sentou à mesa como sempre fazia, mas desta vez observou sua família com olhos diferentes. Viu a falsidade nos sorrisos, a crueldade disfarçada de preocupação, a satisfação mórbida que eles tentavam esconder. Maria Clara, disse Carlos com uma voz artificialmente carinhosa, temos uma novidade maravilhosa para você. Ela olhou para ele com expressão neutra, já sabendo exatamente o que viria a seguir. Recebemos um pedido de casamento. Um fazendeiro próspero da região vizinha pediu sua mão. Maria Clara assentiu lentamente. E vocês aceitaram? Naturalmente, é uma oportunidade excelente para você, disse Helena, mal conseguindo esconder a satisfação. Quando será o casamento? Em algumas semanas, você partirá na próxima segunda-feira para conhecer seu futuro marido. Maria Clara continuou comendo em silêncio, processando a informação. 5 dias. Em 5 dias, sua vida mudaria completamente. Você não parece animada, observou Ana Beatriz com falsa preocupação. Estou apenas processando, respondeu Maria Clara.
É uma mudança grande. Claro que é, disse Carlos, mas tenho certeza de que você se adaptará adequadamente. A palavra adequadamente carregava todo o peso de suas expectativas. Eles esperavam que ela falhasse, que causasse problemas, que confirmasse todas as suas percepções negativas sobre ela. Mas Maria Clara havia decidido surpreendê-los de uma forma que eles nunca esperariam. Porém, o que nenhum deles sabia era que João Pedro Silveira tinha seus próprios segredos, suas próprias razões para ter pedido especificamente por ela, e que a suposta vingança da família estava prestes a se transformar na maior bênção da vida de Maria Clara. Se você está se identificando com essa história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Enquanto a família Monteiro tramava sua suposta vingança, a 40 quilômetros de distância, João Pedro Silveira vivia um dilema completamente diferente. Sentado em sua varanda ao fim da tarde, observando o gado pastar nos campos verdejantes de sua propriedade, ele segurava uma folha de papel em branco há mais de uma hora, tentando encontrar as palavras certas para escrever à família de Maria Clara. Não era a primeira vez que considerava se casar. Aos 32 anos, João Pedro havia construído mais do que muitos homens conseguiam em uma vida inteira. Sua fazenda prosperava. Seus negócios eram respeitados e ele tinha recursos suficientes para sustentar uma família grande. Mas sempre que pensava em casamento, a imagem que vinha à sua mente não era de qualquer mulher bonita e bem-educada da região. Era sempre Maria Clara. Durante 5 anos, ele havia carregado a lembrança daquela tarde na feira como um homem carrega uma chama acesa no peito. Não havia se passado uma semana sem que ele pensasse nela, sem que se perguntasse que tipo de mulher ela havia se tornado, se ainda possuía aquele mesmo espírito corajoso que o havia impressionado tanto. João Pedro havia feito algumas investigações discretas sobre a família Monteiro ao longo dos anos. Soube dos negócios questionáveis de Carlos, das tentativas de Ana Beatriz e Isabela de se casarem com homens influentes e, principalmente, das interferências constantes de Maria Clara em esquemas locais de corrupção. Para qualquer outro homem, essas informações seriam motivo para evitar a família completamente. Para João Pedro, foram a confirmação de que Maria Clara era exatamente quem ele imaginava que fosse. Uma mulher íntegra vivendo numa família que não compreendia nem valorizava sua integridade. Ele sabia que pedir especificamente por Maria Clara levantaria suspeitas. A lógica social ditava que ele deveria escolher uma das irmãs mais velhas, mais belas, mais adequadas para um homem de sua posição. Mas João Pedro havia aprendido a desconfiar da lógica social quando ela conflitava com os impulsos de seu coração. A verdade era que ele não queria uma esposa decorativa. Não queria alguém que apenas concordasse com ele, que apenas mantivesse a casa arrumada e os filhos limpos. João Pedro queria uma companheira no sentido mais profundo da palavra. Alguém com quem pudesse compartilhar não apenas a cama e a mesa, mas também os valores, os sonhos, as preocupações sobre o que era certo e errado no mundo. E Maria Clara, pelo que ele havia observado e descoberto, era a única mulher que conhecia, que possuía essas qualidades. Finalmente, ele mergulhou a pena no tinteiro e começou a escrever. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, respeitosas, mas diretas. Ele se apresentou adequadamente, mencionou sua propriedade e sua situação financeira, e então fez o pedido que sabia que surpreenderia a família. Desejava pedir a mão de Maria Clara Monteiro em casamento. Não mencionou suas verdadeiras razões. Não falou sobre a feira, sobre sua admiração pela coragem dela, sobre os 5 anos que havia passado pensando nela.
Isso seria inapropriado numa correspondência formal. Mas escreveu com sinceridade sobre seu desejo de encontrar uma companheira que valorizasse a honestidade e a integridade tanto quanto ele. Quando terminou a carta, João Pedro a releu 3 vezes antes de selá-la. Sabia que estava assumindo um risco enorme. Maria Clara poderia ter mudado completamente nos últimos 5 anos. Poderia ter se tornado amarga ou ressentida por causa dos conflitos com a família. Poderia até mesmo rejeitá-lo completamente. Mas havia algo dentro dele que insistia que valia a pena tentar. Na manhã seguinte, ele mesmo levou a carta ao correio, entregando-a pessoalmente ao funcionário e pagando um valor extra para garantir que chegasse rapidamente ao destino. Depois voltou para casa e tentou manter-se ocupado com as tarefas da fazenda. Mas seus pensamentos retornavam constantemente àquela carta, viajando pela estrada empoeirada em direção à cidade de Maria Clara. 3 dias depois, a resposta chegou. João Pedro reconheceu imediatamente a caligrafia masculina no envelope, obviamente escrita por Carlos Monteiro, como era apropriado. Mas quando abriu e leu o conteúdo, algo na urgência da aceitação o deixou ligeiramente desconfortável. A carta era cordial, mas breve demais. Carlos aceitava o pedido com entusiasmo, confirmava que Maria Clara estava ansiosa para conhecer o futuro marido e sugeria que ela viajasse na segunda-feira seguinte para que pudessem se conhecer antes do casamento. João Pedro franziu a testa. Havia algo no tom da carta que não soava completamente natural. Era quase como se a família estivesse ansiosa demais para fazer o acordo, como se quisessem despachar Maria Clara o mais rapidamente possível. Ele se perguntou se haveria algo que não sabia sobre ela, algum problema de saúde, talvez, ou algum escândalo recente que a família quisesse esconder. Mas então se lembrou da mulher que havia visto defender um estranho na feira, e decidiu que enfrentaria qualquer problema que surgisse. Na segunda-feira, Maria Clara chegaria. E então ele descobriria, finalmente, se os 5 anos de esperança haviam valido a pena. O que João Pedro não conseguia imaginar era que Maria Clara também chegaria com seus próprios medos e esperanças, que ela havia ouvido a família planejando usar o casamento como uma forma de vingança contra ele, e que ela havia tomado a decisão corajosa de ser completamente honesta sobre quem era, independentemente das consequências. 2 corações solitários estavam prestes a se encontrar, ambos carregando segredos que poderiam transformar aquele arranjo de casamento em algo muito mais profundo e verdadeiro do que qualquer um ousava esperar. Mas antes que isso acontecesse, Maria Clara teria que enfrentar a jornada mais difícil de sua vida. Deixar para trás a única família que conhecia, por mais cruel que fosse, e partir para o desconhecido com apenas a esperança de que, talvez, alguém finalmente conseguisse vê-la pelo que realmente era. A segunda-feira se aproximava rapidamente e, com ela, o momento que mudaria 2 vidas para sempre. A segunda-feira chegou com um céu cinzento que parecia refletir perfeitamente o estado de espírito da casa dos Monteiro. Maria Clara acordou antes do amanhecer, como havia feito durante os últimos 5 dias, incapaz de dormir profundamente, sabendo que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ela havia passado a semana anterior em estado de preparação silenciosa. Arrumou suas poucas posses numa mala pequena e gasta que havia pertencido à avó. Não tinha muitas roupas. A família nunca havia investido em seu guarda-roupa como fazia com as irmãs, mas cuidou para que cada peça estivesse limpa e bem passada. Mais importante que as roupas, Maria Clara havia passado horas refletindo sobre como se apresentaria a João Pedro Silveira. Ela havia tomado a decisão de ser completamente honesta sobre quem era, mas isso não significava que não sentia medo. E se ele a rejeitasse? E se depois de conhecê-la realmente, decidisse que a família estava certa sobre ela ser problemática demais?
Mas toda vez que esses pensamentos a assaltavam, Maria Clara se lembrava de algo fundamental. Ela preferia ser rejeitada por ser ela mesma do que ser aceita por uma mentira. Havia vivido 23 anos tentando se moldar às expectativas de sua família e isso apenas a havia tornado mais infeliz. Não cometeria o mesmo erro com um marido. Downstairs, o café da manhã foi servido em silêncio. Carlos e Helena trocavam olhares satisfeitos, enquanto Ana Beatriz e Isabela mal conseguiam esconder a alegria de finalmente verem Maria Clara partir. A única pessoa que parecia genuinamente triste era a avó, que segurava a mão de Maria Clara com dedos trêmulos. "Você vai ser feliz, minha menina", sussurrou a velha senhora, suas palavras carregadas de uma esperança que Maria Clara não sentia nos outros membros da família. "Você tem um coração bom. Isso sempre encontra seu lugar no mundo." Maria Clara beijou a testa da avó, sentindo lágrimas picar em seus olhos. Era a única pessoa naquela casa que ela realmente sentiria falta. O carro que levaria Maria Clara à fazenda de João Pedro chegou pontualmente às 8 da manhã. O cocheiro, um homem de meia idade com expressão simpática, ajudou-a a carregar a mala e abriu a porta da carruagem com cortesia respeitosa. "Tenha uma boa viagem, minha filha", disse Carlos, beijando-a no rosto com uma demonstração de afeto que Maria Clara sabia ser puramente performática. "Esperamos que seja muito feliz em sua nova vida. Escreva para nós", acrescentou Helena, embora seu tom sugerisse que não esperava nem desejava realmente receber correspondência. Ana Beatriz e Isabela acenaram da varanda, seus sorrisos brilhantes demais para serem sinceros. Maria Clara subiu na carruagem sem olhar para trás, sabendo que, se o fizesse, poderia perder a coragem de partir. A viagem até a fazenda de João Pedro levaria aproximadamente 4 horas, passando por estradas de terra que serpenteavam entre colinas e campos cultivados. Maria Clara aproveitou o tempo para organizar seus pensamentos e preparar-se mentalmente para o encontro que definiria seu futuro. Ela havia pensado muito sobre o que sabia de João Pedro Silveira. Pelos comentários que escutara ao longo dos anos, ele era conhecido como um homem justo, trabalhador e próspero. Nunca havia se casado, o que aos 32 anos era considerado incomum, mas não necessariamente problemático. Alguns homens preferiam esperar até estarem completamente estabelecidos antes de constituir família. O que mais intrigava Maria Clara era o fato de ele ter pedido especificamente por ela. Suas irmãs eram objetivamente mais bonitas, mais bem educadas nas artes femininas, mais adequadas para um casamento de prestígio. Por que um homem bem-sucedido escolheria justamente a filha que a própria família considerava problemática? Havia 2 possibilidades. Ou ele não sabia de sua reputação e faria uma descoberta desagradável quando a conhecesse melhor, ou sabia exatamente quem ela era e tinha razões próprias para querê-la como esposa. Maria Clara não conseguia decidir qual das 2 opções a deixava mais nervosa. Conforme a carruagem se aproximava de seu destino, a paisagem começou a mudar. As propriedades se tornaram maiores e mais bem cuidadas, os campos mais organizados, o gado visivelmente mais saudável. Era óbvio que estavam entrando numa região de prosperidade real, não da prosperidade questionável que caracterizava os negócios de sua família. Finalmente, o cocheiro anunciou que haviam chegado à fazenda Silveira. Maria Clara olhou pela janela da carruagem e sentiu sua respiração faltar por um momento. A propriedade era impressionante. Não ostensiva, mas sólida e bem planejada. A casa principal era grande o suficiente para abrigar uma família numerosa, construída em madeira de lei, com uma varanda ampla que convidava ao descanso. Os estábulos e celeiros estavam organizados de forma funcional, e por toda parte havia sinais de que aquele lugar era administrado por alguém que entendia verdadeiramente de agricultura.
Mas o que mais chamou a atenção de Maria Clara foi o homem que saiu da casa para recebê-la. João Pedro Silveira era mais alto do que ela lembrava, com ombros largos que falavam de anos de trabalho físico. Seus cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, e seu rosto mostrava as marcas de quem passava muito tempo ao sol. Mas foram seus olhos que a fizeram reconhecê-lo imediatamente. Os mesmos olhos atentos e inteligentes que a haviam observado na feira 5 anos antes. Ele a observara naquele dia. Ela tinha certeza disso agora. A forma como ele a olhava enquanto o cocheiro a ajudava a descer da carruagem não era o olhar de um homem vendo uma estranha pela primeira vez. Era o olhar de alguém que a reconhecia. "Senhorita Maria Clara", ele disse, aproximando-se com passos medidos. Sua voz era profunda e calma, carregada de uma gentileza que fez algo se mexer no peito dela. "Seja bem-vinda à Fazenda Silveira." "Senhor João Pedro", ela respondeu, fazendo uma pequena reverência. "Obrigada por me receber." Ele pegou sua mala das mãos do cocheiro e gesticulou em direção à casa. "Deve estar cansada da viagem. Que tal entrarmos para conversarmos com mais conforto?" Enquanto caminhavam lado a lado em direção à varanda, Maria Clara sentiu uma estranha mistura de nervosismo e alívio. Havia algo na presença de João Pedro que a tranquilizava. Ele não parecia o tipo de homem que faria julgamentos apressados ou que esperaria que ela fosse alguém que não era. Mas ela ainda não sabia que João Pedro havia passado 5 anos imaginando exatamente este momento. Que ele a havia pedido em casamento não apesar de sua reputação, mas por causa dela, e que a família dela, pensando estar pregando uma peça cruel, havia acabado de realizar o sonho mais profundo de 2 corações solitários. A conversa que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e desta vez Maria Clara descobriria o que era ser verdadeiramente vista e valorizada por alguém. Mas primeiro, ela teria que encontrar coragem para ser completamente honesta sobre quem realmente era, e torcer para que essa honestidade fosse recebida com a compreensão que ela nunca havia encontrado em sua própria família. A sala de estar da casa de João Pedro era simples, mas acolhedora. Móveis de madeira maciça, alguns livros espalhados sobre uma mesa lateral, e uma lareira que irradiava calor suave. Maria Clara sentou-se numa poltrona confortável, tentando esconder o nervosismo que crescia em seu peito. João Pedro serviu café em xícaras de porcelana delicada, um toque de refinamento que ela não havia esperado. "Como foi a viagem?" perguntou ele, sentando-se na poltrona ao lado dela. Havia uma distância respeitosa entre eles. Mas Maria Clara notou que ele a observava com atenção, como se estivesse tentando decifrar algo em sua expressão. "Tranquila, obrigada", respondeu ela, segurando a xícara entre as mãos. O calor da porcelana a ajudava a manter as mãos ocupadas. "Sua propriedade é linda. Deve ter levado anos para construir tudo isso. 10 anos de trabalho constante", disse João Pedro com um orgulho discreto. "Comprei a terra quando não passava de pasto abandonado. Cada curral, cada cerca, cada plantação foi planejada e construída aos poucos." Maria Clara assentiu, impressionada. Ela conhecia o valor do trabalho duro e podia reconhecer os resultados quando os via. Deve ser gratificante ver tudo isso crescer pelas suas próprias mãos. "É", concordou ele, "mas uma propriedade deste tamanho clama por uma família. Uma casa vazia, por maior que seja, continua sendo apenas uma casa vazia." Houve um momento de silêncio enquanto ambos beberam o café. Maria Clara sabia que chegara a hora das conversas sérias, das perguntas que definiriam se aquele encontro levaria a um casamento ou a uma despedida educada. "Senhor João Pedro", começou ela, colocando a xícara de volta no pires. "Preciso lhe fazer uma pergunta direta." "Por favor", disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Por que me pediu especificamente?"
Minhas irmãs são mais bonitas, mais bem educadas nas artes que se espera de uma esposa. Qualquer homem sensato escolheria uma delas. João Pedro ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Maria Clara viu algo mudando em sua expressão. Uma decisão sendo tomada. "Posso ser igualmente direto?" perguntou ele. "Por favor, porque eu a vi numa feira há 5 anos. Vi o que você fez por um homem idoso que estava sendo falsamente acusado de roubo. Vi você gastar seu próprio dinheiro para comprar uma galinha e dá-la a ele, sem esperar nada em troca." Maria Clara sentiu o sangue subir ao rosto. "Você estava lá?" "Estava. E passei 5 anos pensando na mulher que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo sabendo que sua família a desaprovaria." João Pedro se inclinou ainda mais para a frente. "Senhorita Maria Clara, eu não quero uma esposa bonita e silenciosa. Quero uma companheira que tenha força moral para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." As palavras dele atingiram Maria Clara como um raio. Durante toda a vida, sua família a havia criticado exatamente pelas qualidades que João Pedro estava elogiando. Era como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. "Mas você deve saber", disse ela, encontrando coragem para continuar sendo honesta, "que minha família me considera problemática. Eles me enviaram aqui porque querem se livrar de mim, não porque acham que eu seria uma boa esposa para você." "Eu suspeitava disso", respondeu João Pedro calmamente. "A rapidez com que aceitaram meu pedido era reveladora." "E mesmo sabendo, você ainda quer se casar comigo?" João Pedro se levantou e caminhou até a janela, olhando para os campos que se estendiam além da casa. "Maria Clara, posso contar uma coisa sobre mim mesmo?" "Claro. Eu poderia ter me casado com qualquer uma de uma dúzia de mulheres nos últimos 10 anos. Todas bonitas, todas de famílias respeitáveis, todas que teriam sido escolhas sensatas." Ele se virou para encará-la. "Mas toda vez que considerava o casamento, eu pensava naquela moça da feira que defendeu um estranho, e nenhuma outra mulher conseguia se comparar a essa lembrança." Maria Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Você não me conhece realmente. Pode ser que eu o decepcione. Ou pode ser que você seja exatamente o que minha vida está precisando", disse ele, voltando a se sentar. "Maria Clara, posso fazer uma proposta?" "Que tipo de proposta?" "Que passemos algumas semanas nos conhecendo de verdade, sem pressão, sem expectativas impossíveis. Se ao final desse tempo descobrirmos que somos compatíveis, nos casaremos. Se não, eu a ajudarei a encontrar uma situação adequada, seja voltando para sua família ou encontrando outro arranjo que a faça feliz." A generosidade da oferta deixou Maria Clara sem palavras. "Você faria isso? Mesmo que eu decidisse não me casar com você, eu faria. Porque uma mulher com seu caráter merece ter escolhas na vida, não apenas ser empurrada de uma situação infeliz para outra." Pela primeira vez em anos, Maria Clara sentiu algo que havia quase esquecido como era: esperança. Esperança de que talvez existisse um lugar no mundo onde ela pudesse ser aceita exatamente como era. "E se eu aceitar essa proposta", disse ela lentamente, "você promete que posso ser completamente honesta sobre quem sou? Mesmo que algumas coisas sobre mim o incomodem?" "Especialmente então", respondeu João Pedro. "Mentiras e fingimentos são uma base terrível para qualquer relacionamento, muito menos um casamento." Maria Clara respirou fundo. "Então aceito sua proposta, mas com uma condição." "Qual?" "Que você também seja completamente honesto comigo, sobre suas expectativas, seus medos, seus sonhos. Se vamos nos conhecer de verdade, isso tem que funcionar nos 2 sentidos." João Pedro sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde que chegara. "Combinado."
Eles apertaram as mãos para selar o acordo, e Maria Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço ao toque dele. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se segura e desafiada ao mesmo tempo, como se ele pudesse lidar com sua força sem tentar diminuí-la. Então, disse João Pedro, que tal começarmos com uma visita pela propriedade? Quero mostrar tudo a você e quero ouvir suas opiniões honestas sobre o que vê. Maria Clara se levantou, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Adoraria. Mas devo avisá-lo, tenho opiniões sobre muitas coisas. Ótimo, disse ele, oferecendo o braço para ela. Eu estava contando com isso. Enquanto saíam da casa juntos, Maria Clara não podia deixar de pensar na ironia da situação. Sua família havia tentado livrar-se dela, enviando-a para um homem que supostamente seria enganado sobre sua verdadeira natureza. Em vez disso, ela havia encontrado alguém que a queria exatamente por causa de quem ela era. Mas ainda havia muito a descobrir sobre João Pedro Silveira. E Maria Clara estava determinada a aproveitar aquelas semanas para descobrir se o homem que a havia impressionado na feira poderia ser o companheiro que ela sempre sonhara encontrar. E talvez, só talvez, sua família tivesse acabado de lhe dar o presente mais precioso de sua vida, mesmo sem querer. As semanas seguintes passaram como um sonho para Maria Clara. Cada manhã trazia novas descobertas sobre a vida na fazenda, sobre João Pedro e, surpreendentemente, sobre ela mesma. Pela primeira vez na vida, ela estava num ambiente onde suas opiniões eram não apenas toleradas, mas ativamente solicitadas. João Pedro cumpria sua promessa de honestidade completa. Durante suas caminhadas pela propriedade, ele compartilhava seus planos para expandir a criação de gado, seus sonhos de construir uma escola para os filhos dos trabalhadores e suas preocupações sobre as secas que ocasionalmente assolavam a região. Maria Clara descobriu que possuía ideias valiosas sobre gestão rural. Ideias que nasciam de sua natural capacidade de observação e sua preocupação com o bem-estar das pessoas. E se construíssemos um sistema de cisternas conectadas? Sugeriu ela numa tarde, enquanto observavam os trabalhadores carregarem água para o gado. Assim, mesmo durante a seca, teríamos reservas suficientes. João Pedro parou de caminhar e a olhou com admiração. Isso é brilhante. Por que não pensei nisso antes? Porque você pensa como um homem que sempre teve recursos, respondeu Maria Clara honestamente. Eu penso como alguém que cresceu vendo pessoas sofrerem por falta de planejamento. Era esse tipo de troca que fazia o coração de João Pedro bater mais rápido. Maria Clara não apenas possuía um senso de justiça admirável, mas também uma inteligência prática que complementava perfeitamente suas próprias habilidades. Ela via ângulos que ele perdia, questionava decisões que ele tomava automaticamente e sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Mas não eram apenas os aspectos práticos da vida que os aproximavam. Durante as longas conversas ao final do dia, sentados na varanda observando o pôr do sol, eles descobriram uma compatibilidade emocional que surpreendia ambos. Conte-me sobre sua família, pediu João Pedro numa dessas tardes. Maria Clara hesitou por um momento, mas depois decidiu manter sua promessa de honestidade completa. Eles me veem como um erro, como alguém que nasceu com defeitos que não conseguem corrigir. Que tipo de defeitos? Eu me importo demais com estranhos. Faço perguntas inconvenientes. Não consigo fingir que não vejo injustiças. Maria Clara olhou para as mãos. Minha mãe sempre disse que uma dama deve ser como uma boneca bonita, vista, mas não ouvida. João Pedro ficou em silêncio por um longo momento. E o que você acha disso? Acho que uma vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Se você tem a capacidade de ajudar alguém ou melhorar uma situação, como pode simplesmente ignorar? Exatamente, disse João Pedro com convicção.
Maria Clara, você sabe qual é a diferença entre você e suas irmãs? Elas são bonitas, elas são decorativas. Você é transformadora. Ele se virou para encará-la completamente. Suas irmãs podem embelezar uma sala, mas você pode mudar uma vida. Pode transformar uma comunidade. Isso é infinitamente mais valioso. As palavras dele tocaram algo profundo na alma de Maria Clara. Pela primeira vez, alguém não apenas aceitava suas características mais problemáticas, mas as via como virtudes. Me conta nos comentários. Você faria o que Maria Clara fez? Deixaria sua família para se casar com alguém que você mal conhece, mas que te valoriza de verdade? Conforme os dias passavam, a atração entre eles crescia de forma natural e intensa. Não era apenas o respeito mútuo ou a compatibilidade intelectual. Havia uma química física que se manifestava nos olhares prolongados, nos toques casuais que pareciam durar mais do que o necessário, na forma como o coração de Maria Clara acelerava quando João Pedro sorria para ela. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim sob a luz das estrelas, João Pedro parou repentinamente. Maria Clara, preciso lhe dizer algo. O que é? Eu não planejava que fosse acontecer tão rápido, mas... Ele respirou fundo. Estou me apaixonando por você. Não pela ideia de você que carregava na cabeça há 5 anos, mas pela mulher real que você é. O coração de Maria Clara parecia que iria explodir no peito. João Pedro, sei que prometemos apenas nos conhecer, sem pressão, e mantenho essa promessa. Se você precisar de mais tempo, ou se decidir que não sente o mesmo... Eu sinto o mesmo, interrompeu ela, a voz saindo num sussurro. Também estou me apaixonando por sua gentileza, sua honestidade, pela forma como você me faz sentir que posso ser eu mesma sem medo. João Pedro se aproximou, levantando a mão para tocar suavemente o rosto dela. Posso beijá-la? Em resposta, Maria Clara se ergueu na ponta dos pés, encontrando os lábios dele com os seus. O beijo foi suave no início, tentativo, mas depois se aprofundou numa intensidade que fez ambos tremerem. Quando se separaram, permaneceram abraçados sob as estrelas, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais 2 estranhos testando uma possibilidade. Eram 2 pessoas que haviam encontrado algo raro e precioso, uma na outra. Casa comigo, sussurrou João Pedro contra os cabelos dela. Não porque foi arranjado por nossas famílias, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Sim, respondeu Maria Clara sem hesitação. Sim, quero me casar com você. Naquela noite, deitada no quarto que João Pedro havia preparado para ela, Maria Clara refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. 3 semanas antes, ela era a filha rejeitada de uma família que a considerava um fardo. Agora, era a noiva escolhida de um homem que a amava exatamente por quem ela era. Sua família havia tentado usar o casamento como uma vingança cruel, uma forma de despachar a filha problemática para um homem inocente. Em vez disso, haviam inadvertidamente criado a união perfeita entre 2 almas que se completavam. Maria Clara sorriu na escuridão, pensando na ironia deliciosa da situação. Seus pais, provavelmente, estavam celebrando, achando que haviam pregado a peça perfeita em João Pedro Silveira. Mal sabiam que haviam acabado de realizar os sonhos mais profundos de 2 pessoas que estavam destinadas a se encontrar. O casamento seria na semana seguinte. E Maria Clara sabia, com absoluta certeza, que seria o início da vida que sempre sonhara ter, mas nunca ousara esperar que fosse possível. Pela primeira vez em 23 anos, ela adormeceu completamente feliz. Mas a verdadeira surpresa viria quando sua família descobrisse que o casamento que planejaram como vingança havia se transformado na maior história de amor que a região já havia presenciado.
O casamento de Maria Clara e João Pedro aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, na pequena igreja da cidade vizinha. A cerimônia foi simples, mas carregada de uma emoção que tocou todos os presentes. Maria Clara usava um vestido que João Pedro havia mandado fazer especialmente para ela. Não ostensivo, mas elegante, no tom de azul que realçava seus olhos. A família Monteiro não compareceu. Enviaram apenas uma carta fria parabenizando o casal e desejando boa sorte no matrimônio. Maria Clara leu a correspondência na manhã do casamento e a jogou no fogo da lareira sem demonstrar qualquer emoção. Aquela família pertencia ao seu passado. Sua nova vida estava começando. João Pedro, por outro lado, havia convidado todos os trabalhadores da fazenda e suas famílias, amigos de outras propriedades, e até mesmo algumas pessoas humildes da cidade que Maria Clara havia ajudado ao longo dos anos. A igreja estava lotada de gente que realmente os amava e torcia por sua felicidade. Durante a cerimônia, quando João Pedro segurou as mãos de Maria Clara e prometeu amá-la, protegê-la e respeitá-la por toda a vida, ela viu lágrimas de emoção nos olhos dele. E quando ela fez suas promessas de ser sua companheira leal, sua conselheira honesta e sua melhor amiga para sempre, sua voz saiu firme e clara, sem nenhuma hesitação. Eles não eram mais dois estranhos unidos por conveniência. Eram duas pessoas profundamente apaixonadas que haviam escolhido conscientemente construir uma vida juntos. A festa após o casamento foi memorável. Os convidados dançaram até tarde, comeram a farta comida preparada pelas mulheres da região e celebraram uma união que todos podiam ver que era baseada em amor verdadeiro. Maria Clara nunca havia se sentido tão cercada de carinho e aceitação. Mas a verdadeira surpresa veio 3 meses depois, quando Carlos Monteiro apareceu inesperadamente na fazenda. Maria Clara estava no jardim, colhendo flores para enfeitar a mesa do jantar, quando viu a carruagem familiar subindo pela estrada. Seu primeiro impulso foi de pânico. O que sua família queria agora? Mas então se lembrou de que não era mais a filha rejeitada e vulnerável. Era Maria Clara Silveira, dona de sua própria casa, casada com um homem que a respeitava, vivendo a vida que havia escolhido. João Pedro saiu de casa ao ouvir o barulho da carruagem, posicionando-se naturalmente ao lado da esposa. Sua presença era um lembrete silencioso de que Maria Clara não estava mais sozinha para enfrentar sua família. Carlos desceu da carruagem com uma expressão que Maria Clara nunca havia visto antes. Uma mistura de desconforto e algo que parecia quase respeito. Maria Clara, disse ele tirando o chapéu. João Pedro. Ele acenou para o marido dela com uma cortesia que parecia forçada. Pai, respondeu Maria Clara friamente. Que o traz aqui? Carlos olhou ao redor da propriedade, claramente impressionado com o que via. A fazenda havia prosperado ainda mais nos últimos meses, com melhorias que refletiam a parceria perfeita entre João Pedro e Maria Clara. Novos currais, sistemas de irrigação inteligentes, uma escola pequena mas funcional para os filhos dos trabalhadores, tudo evidência de uma administração que combinava prosperidade com responsabilidade social. Vim conversar sobre alguns negócios, disse Carlos finalmente. Que tipo de negócios? Perguntou João Pedro, seu braço envolvendo protetivamente a cintura de Maria Clara. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a engolir algo amargo. Vocês podem ter ouvido sobre os problemas que surgiram em nossa região. Maria Clara não havia ouvido, mas podia imaginar. Que tipo de problemas? O juiz foi preso por corrupção. Várias famílias estão sendo investigadas por participação em esquemas de grilagem de terras. Nossa família... Carlos pausou, claramente desconfortável. Nossa família pode enfrentar algumas dificuldades financeiras. A ironia da situação não passou despercebida por Maria Clara.
As mesmas atividades ilegais que ela havia tentado expor anos atrás, finalmente estavam sendo investigadas por autoridades federais. Se sua família tivesse escutado seus avisos na época, poderiam ter evitado o escândalo. "E o que isso tem a ver conosco?" perguntou João Pedro. Carlos olhou diretamente para Maria Clara. "Estávamos pensando se você poderia interceder por nós. Talvez usar sua influência com seu marido para nos ajudar financeiramente durante esse período difícil." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Maria Clara olhou para o homem que havia passado 23 anos a fazendo sentir-se inadequada, que havia a enviado para longe como se fosse um castigo para João Pedro, que havia celebrado quando pensou que estava se livrando dela para sempre. "Pai", disse ela finalmente, sua voz calma, mas firme, "durante toda a minha vida, vocês me disseram que eu era um problema, que minhas opiniões eram inconvenientes, que minha consciência era um defeito. Vocês me enviaram para cá acreditando que era uma vingança contra meu marido." Carlos abaixou os olhos, claramente desconfortável. "Mas agora que precisam de ajuda, de repente eu sou alguém cuja influência vale alguma coisa? Maria Clara, você é nossa filha." "Não", interrompeu ela. "Uma filha é amada, protegida, valorizada. Eu era um fardo que vocês finalmente conseguiram descartar. A diferença é que vocês pensaram que estavam me castigando, mas na verdade me deram o maior presente da minha vida." João Pedro apertou suavemente a mão de Maria Clara, um gesto de apoio silencioso. "Não vou ajudá-los financeiramente", continuou ela. "Não porque não tenho compaixão, mas porque ajudar vocês seria facilitar a continuação das mesmas práticas corruptas que sempre critiquei. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com as consequências." Carlos ficou vermelho de raiva. "Depois de tudo que fizemos por você, o que vocês fizeram por mim?" perguntou Maria Clara, sua voz subindo ligeiramente. "Me fizeram sentir inadequada por ter consciência? Me puniram por defender o que é certo? Ou me enviaram para longe pensando que estavam prejudicando um homem inocente? Nós a criamos, alimentamos, educamos. Vocês fizeram o mínimo que a lei exige de pais, mas nunca me amaram pelo que eu sou. João Pedro me conheceu há apenas alguns meses e me valoriza mais do que vocês em toda uma vida." Carlos olhou para João Pedro com raiva. "E você vai permitir que sua esposa fale assim com o próprio pai?" João Pedro sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Senhor Monteiro, minha esposa é livre para expressar suas opiniões. Na verdade, foi exatamente por isso que me casei com ela, pela coragem que vocês sempre tentaram destruir." Percebendo que não conseguiria o que queria, Carlos voltou para a carruagem com raiva. Antes de partir, gritou uma última ofensa. "Vocês vão se arrepender disso!" Maria Clara e João Pedro ficaram de mãos dadas, observando a carruagem se afastar. Quando ela desapareceu de vista, Maria Clara se virou para o marido. "Fiz a coisa certa? Você fez a única coisa que poderia fazer sendo quem você é", respondeu ele, beijando sua testa. "E eu te amo ainda mais por isso." Naquela noite, enquanto jantavam na sala de jantar, que agora era verdadeiramente deles, Maria Clara refletiu sobre a jornada extraordinária que havia percorrido. A família que tentou se livrar dela como se fosse lixo, agora implorava por sua ajuda. O homem que supostamente seria vítima de uma brincadeira cruel havia se tornado seu maior amor e apoio. "Você sabe o que é mais engraçado sobre tudo isso?" disse ela para João Pedro. "O quê? Meus pais realmente acharam que estavam pregando uma peça em você, que estavam enviando a filha defeituosa para arruinar sua vida." João Pedro riu, um som rico e caloroso que encheu a sala. "E eles nunca vão entender que me deram exatamente o tesouro que eu procurava a vida inteira." Maria Clara sorriu, sentindo seu coração se encher de gratidão. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldições.
E às vezes, disse João Pedro, segurando a mão dela por cima da mesa, as pessoas que tentam nos ferir acabam nos direcionando para nosso verdadeiro destino. Eles terminaram o jantar em paz, sabendo que haviam construído algo belo e sólido juntos. Uma parceria baseada em respeito mútuo, amor verdadeiro e valores compartilhados. Maria Clara nunca mais seria a filha rejeitada. Era agora a esposa amada, a conselheira respeitada, a mulher que havia encontrado seu lugar no mundo ao lado de alguém que a via exatamente como ela era, perfeita em sua imperfeição, valiosa em sua autenticidade, amada em sua completude. E assim termina mais uma história que nos faz refletir sobre o valor de ser autêntico. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha conosco, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.